Meus amigos, minhas amigas, uma boa tarde para todos nós. Que Jesus, nosso mestre, nosso amigo de todos os momentos, que Eurípides Barçanufo, esse querido professor com quem tanto temos aprendido, que eles nos possam envolver num clima de paz, de alegria nesse dia festivo e de muita esperança em nossos corações, para que daqui saiamos todos nutridos com o pão do céu, que é o Evangelho, também o Consolador, e assim nutridos e fortalecidos nós possamos seguir lá fora, no bom combate de cada dia, servindo-nos do amor, da paz e do bem, que são as únicas armas, no sentido positivo, que as únicas armas legítimas do cristão, aquelas do pacifismo, aquelas do bem a toda prova, aquelas do amor sublimado. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade aqui estarmos numa data festiva, 25 anos de um trabalho que vai avançando no tempo, se consolidando cada vez mais e certamente espargindo muitas bênçãos. Então eu, a Flavinha e o Timóteo sentimos-nos honrados em poder participar dessa festa espiritual junto a amigos tão queridos. Tivemos a grata satisfação aqui de ter a oportunidade, termos tido a oportunidade de acompanhar os corais que fizeram a abertura, também nosso querido Moacir, já nos conectando nesse clima em torno de uma outra data comemorativa que hoje nós brasileiros nos recordamos, aquela que marca a independência de nossa nação, e por isso mesmo nós vamos buscar refletir dentro desse contexto, mas com uma perspectiva naturalmente mais espiritual, mais transcendente, em busca da independência, da liberdade, da grandeza maiores que nós buscamos enquanto indivíduos e enquanto nação, à luz do Evangelho de nosso Senhor, daquele que é o governador deste orbe, o Rei de todos os reis, e que veio nos ensinar com a sua mensagem o que de fato é a grandeza que devemos almejar no transcurso dos séculos, indivíduos e sociedades. A que nos destinamos? O que de fato nos compete edificar e buscar nas sendas da vida e do progresso. Então, que seja uma tarde muito proveitosa de reflexões para todos nós. E iniciamos as nossas considerações recorrendo a um texto do nosso benfeitor Emmanuel, que está no livro Coletânea do Além, capítulo de número 40. O título é Pátria do Evangelho. E nós recorremos a esse texto porque Emmanuel é muito didático, auxiliando-nos a compreender o que é o projeto do Cristo para a Terra, passando por indivíduos e também pelas nações, pelas pátrias, para alcançar essa finalidade maior. Naturalmente, uma finalidade de ordem transcendente. O Cristo não visa simplesmente edificações de natureza material, grandezas de natureza exterior. O Cristo serve-se dos recursos que o mundo nos apresenta, nos oferta, e assim também nós deveríamos compreender, servirmos desses recursos para edificarmos a verdadeira grandeza em busca da meta que nos está reservada na imortalidade, eternidade afora. Então a Terra é um grande cenário, é uma grande escola, é o palco da evolução, onde a misericórdia nos oferta tanto em termos de possibilidades, de tempo, de recursos, para que cada um possa aproveitar conforme as deliberações que fizer em seu coração, porque diz a justiça divina, em seu fundamento principal, que a cada um será dado segundo as suas obras. A doutrina espírita, quando ela nos apresenta uma perspectiva de estudo em torno da evolução, do progresso das coletividades, ela naturalmente vai expandir-nos os horizontes, ajudando-nos a compreender que, assim como temos a evolução dos indivíduos no espaço e no tempo, temos também a evolução das coletividades
que nada mais são do que individualidades coletivas. Aliás, o próprio Kardec e os espíritos vão nos trazer esse conceito em um livro dos Espíritos. Por exemplo, na questão 519, questão 788, assim Kardec e os Espíritos definirão os povos como individualidades coletivas, cada uma delas tendo uma função, diríamos, uma vocação no concerto das nações. E os espíritos que fazem parte de cada uma dessas coletividades, ali estão entrelaçados por certos ideais em comum, por um espírito de afinidade que poderíamos denominar como sendo o espírito de uma nação, o espírito dos povos. É a expressão que vamos encontrar tanto em Emmanuel como em outros benfeitores espirituais. Então, nesse capítulo de número 40 do livro Coletânea do Além, temos essa mensagem chamada Pátria do Evangelho, em que Emmanuel começa nos dizendo o seguinte: como as individualidades, também as pátrias surgem no vasto cenário das civilizações com funções definidas no concerto dos povos. Então é bonita essa visão que os Espíritos vão nos proporcionar em torno do que seja a humanidade no seu conjunto. Os povos têm funções, digamos, complementares, funções que devem se harmonizar a fim de que o todo seja um resultado belo, seja um resultado que atenda às finalidades da criação dentro dos parâmetros, dentro das balizas do amor, do bem, da paz, da verdade, que são os elementos norteadores da vida, da criação em toda parte, do progresso de todos os seres. Então é um concerto, ainda desafinado, mas que ao longo dos séculos vem sendo afinado, vem sendo treinado pelo grande e sublime Maestro desta terra, que é Jesus. Então nós vimos aqui o coral, nós vimos esse trabalho em menor escala aqui se processando. Temos um maestro, temos as várias vozes, os vários corações que participam, digamos, desse concerto, e temos o processo, o resultado do esforço coletivo, que fica tão mais ampliado, amplificado em suas possibilidades, do que se somente um estivesse a fazer o trabalho. Assim também, quando consideramos a terra como um todo. O Cristo é o grande maestro. O Evangelho, digamos, é a partitura, digamos, é a orientação para que todos que possam ou venham a aderir a esse concerto possam se conduzir dentro desse propósito. E a evolução não é senão o trabalho de afinamento, de ajuste harmonioso de cada parte envolvida ao longo dos séculos, até que um dia possa a Terra como um todo, a humanidade terrestre, entoar o cântico sublime, perfeitamente afinado, majestoso, o cântico sublime da fraternidade e do amor. Então, fazendo ou servindo-nos dessa metáfora, temos aí o que Emmanuel nos apresenta. A evolução das coletividades é similar ao que podemos presenciar aqui em menor escala, um processo que ao longo de muitos séculos, de milênios mesmo, vem sendo conduzido por esse sublime maestro, e aos poucos cada um de nós, assim também cada uma das nações, irão se inteirando melhor do que seja o programa, a partitura, as notas a serem ali entoadas. E esse programa, essa partitura está no Evangelho de Jesus. E assim como o homem isolado possui uma zona de liberdade de ação, na teia de circunstâncias da vida coletiva, também às nações é conferido do alto o direito de agir no caminho das decisões de natureza coletiva, no âmbito de serviços que lhes compete desempenhar na grandiosa oficina da evolução humana. O que Emmanuel está nos dizendo? Que assim como nós, enquanto indivíduos, enquanto espíritos, temos o livre-arbítrio para decidir e assim moldar o nosso destino, a cada um segundo as suas obras, é a frase fundamento da justiça divina, assim também as coletividades enquanto individualidades coletivas. Elas
no conjunto, no somatório de suas decisões, definirão os seus destinos, a partir das escolhas mais felizes ou menos felizes que tomarem coletivamente. Então isso traz toda uma nova compreensão do que seja o grande palco, o teatro da vida e da evolução neste orbe. Cada individualidade coletiva tem ali os seus benfeitores espirituais, os seus condutores. O Cristo é o grande maestro, o grande condutor de todos nós, mas cada uma dessas individualidades coletivas terão ali os seus tutores, espíritos muito elevados também no mundo espiritual. É o que nos é apresentado na questão de número 519 do Livro dos Espíritos. Esses espíritos estão ali reunidos por simpatia, por uma certa afinidade, propósitos, de interesses, de buscas, formam então esse todo, essa unidade, e a partir das decisões que vão tomando em conjunto, acolhendo a inspiração de seus benfeitores ou as recusando, ou recusando essa inspiração, eles vão bem cumprindo a tarefa que lhes foi delegada ou falham na tarefa que lhes foi delegada. Um livro que vai descrever isso de maneira muito bela para nós, abrindo a nossa visão sobre a história da humanidade terrestre e o seu desenvolvimento, é um dos primeiros livros de Emmanuel, o segundo, aliás, chamado A Caminho da Luz, em que ele faz conosco uma abordagem em torno da história humana, não do ponto de vista terreno, não considerando somente as fontes históricas terrenas, sempre muito limitadas em sua apreensão do todo. Ele vai nos trazer uma visão da história considerando os ascendentes espirituais, ou seja, a tarefa de cada uma das nações, a condução espiritual que esteve envolvida. E aí, uma análise das escolhas felizes, assim como das escolhas infelizes de cada uma dessas coletividades. Então a gente vai ver ele mencionando, por exemplo, o caso de Roma, uma nação, um império que foi incumbido de uma grande tarefa preparatória, até mesmo unificadora para a recepção do Evangelho, para que o Evangelho pudesse se expandir, mas que gradualmente foi se perdendo em seus excessos, em seus vícios, em seus desvios, e o projeto, então, Roma, faliu. O projeto Império Romano. E Emmanuel chega a dizer no livro A Caminho da Luz, quando assim se deu, lágrimas rolaram nas altas esferas espirituais do orbe, porque tamanho havia sido o investimento, tantos espíritos haviam contribuído para aquele projeto, que não chegou a completar todo o intento previsto. Assim como ele fala, por exemplo, do grande desvio da Grécia com o assassínio de Sócrates, naqueles moldes, o quanto aquilo custou para aquela coletividade, tendo recebido um ministro tão elevado e não tendo aproveitado devidamente tudo o que ele ofertou àquela coletividade e também à própria humanidade como um todo. Então, é um livro muito interessante porque Emmanuel vai pontuando esse processo, considerando os dois planos, considerando o que era realizado aqui no cenário terrestre, no plano material da vida, mas considerando também os ascendentes espirituais, todo o esforço de condução, de orientação que partia das esferas superiores. Então isso abre para nós uma perspectiva muito mais ampla do que seja o projeto Reino dos Céus a ser um dia implantado na Terra. Uma das principais mensagens do Cristo no seu Evangelho girava em torno desse tema, o Reino dos Céus que um dia se fará na Terra. Santo Agostinho mais tarde falaria a cidade de Deus em oposição à cidade dos homens. Ou o próprio João, no seu livro de Apocalipse, inspirado pelo Cristo, a falar da Jerusalém do alto, da Jerusalém de cima, que um dia viria substituir a Jerusalém terrestre. Cada uma das nações dando o seu contributo para esse projeto em sentido global, envolvendo todos os espíritos que aqui estamos evoluindo. Então ele fala dessa grandiosa oficina humana, à luz do espiritismo, da realidade espiritual. E prossegue mais adiante, nessa mesma mensagem, dizendo: enquanto os israelitas
organizavam as luzes religiosas para o futuro do mundo. Então ele começa a falar das incumbências de cada coletividade. Aos israelitas coube o quê? Ali foram recebidas duas das principais revelações já ofertadas à humanidade. Ali Moisés, bem como os profetas, trouxeram os fundamentos da lei, e mais tarde o próprio Cristo haveria de encarnar no seio desse povo, a preparar as luzes espirituais para o porvir do mundo, que mais tarde receberiam mais um acréscimo da doutrina espírita, dando sequência a esse tronco de revelações que remonta lá à figura do próprio Abraão, se pudéssemos voltar ainda mais no tempo. Claro que outras coletividades também foram recebendo luzes de conformidade com as suas condições, com os seus contextos, mas aqui nós temos das principais revelações que a humanidade já recebeu. Os fenícios erguiam as bases econômicas dos fenômenos da troca para a subsistência da vida material. Então, os fenícios, que ficavam ali ao norte, de Israel, foram aqueles primeiros a desbravarem, por exemplo, as navegações. Visando as trocas comerciais, foram abrindo, digamos, horizontes de troca, de interação, de intercâmbio entre os povos, cumprindo também um papel importante do ponto de vista mais material, porque essas trocas possibilitaram a troca de tecnologias, a troca de conhecimentos. Não só o comércio se efetuava, mas também outras naturezas de trocas que permitiam que os benefícios já alcançados, os desenvolvimentos de uma nação pudessem ser intercambiados com outras nações. Prossegue ele nessa listagem de algumas dessas incumbências. Enquanto os gregos pescavam as pérolas da filosofia no oceano imenso de suas atividades espirituais, os romanos preparavam os princípios do direito para a vida prática. Então, a Grécia, quando se fala em Grécia, especialmente em Grécia Antiga, logo isso nos remete à filosofia. Há figuras como Pitágoras, os pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles e outros grandes nomes que basicamente moldaram as bases do pensamento ocidental ainda hoje. Fundamentalmente, o nosso pensamento ocidental ainda hoje deriva de 3 grandes pilares, 3 grandes fontes. Do ponto de vista religioso, temos toda essa tradição judaico-cristã, preparada lá, portanto, pelos judeus, pelos israelitas. Do ponto de vista da filosofia, temos toda essa tradição da filosofia grega e temos o direito romano, as concepções do Estado, a organização do Estado, que vem, então, do Império Romano. Esses são os 3 pilares da nossa civilização ainda hoje. Pilares esses que se fundem numa grande personalidade da história do cristianismo, que teve justamente a função de uni-los e de dar base, fundamento ao que seria o pensamento de todo o Ocidente. Estamos a falar da grande figura do apóstolo Paulo, que era hebreu de nascimento, portanto foi educado à luz da primeira revelação e depois pôde entender melhor a dimensão da segunda revelação, mas foi educado também nas escolas atenienses que existiam em sua cidade natal, Tarso, e era romano por direito, direito provavelmente adquirido de nascença do seu pai ou do seu avô, embora tenha nascido em Tarso, atualmente na Turquia, ele era romano também por direito, serviu-se inclusive desse direito em momentos críticos e conhecia ali a infraestrutura do Império Romano. Então, ele transitava pelos 3 mundos de então e foi a personalidade escolhida pelo Cristo. Por isso ele foi tão universal na sua atuação, por isso o apóstolo dos gentios, ele uniu, ele promoveu uma intersecção das vocações daqueles 3 grupamentos, a expressar uma base para o pensamento do Ocidente, ainda hoje. Então aqui Emmanuel vai falando da incumbência de cada um desses povos. E o mais interessante, sabe o que é? Que esses povos voltam outras vezes, ao longo dos séculos, para darem continuidade a empreendimentos que estão correlatos com essa sua vocação. Então, por exemplo, no livro já citado, A Caminho da Luz, no capítulo de número 19, nós temos um subtópico chamado Transmigração de Povos, em que Emmanuel vai falar
dessa, digamos assim, entre aspas, reencarnação de coletividades. Assim como temos a evolução dos indivíduos, temos a evolução das coletividades, assim como temos o livre-arbítrio dos indivíduos, temos o livre-arbítrio das individualidades coletivas, que são as nações, que são os povos, e assim como nós temos a reencarnação dos indivíduos, nós temos também, digamos, a reencarnação das coletividades. Então, Emmanuel lá vai nos trazer alguns exemplos. Ele vai dizer assim, a Península Ibérica, ali figuradas nas nações de Portugal e da Espanha, era uma reencarnação dos povos fenícios, outrora pioneiros na navegação ou nas navegações, e que agora vinham com a incumbência de expandir ainda mais essas navegações e promover as trocas que se deram, inclusive, a consolidação aqui de nossa nação, a partir desse intercâmbio que se deu entre os povos. Então, na Península Ibérica, nós temos a reencarnação dos antigos fenícios. Na antiga Lutécia, que era o nome ali da cidade de Paris, à época do Império Romano, na atual Paris, diz-nos Emmanuel, temos ali a reencarnação do espírito ateniense, com as suas indagações, as suas contribuições à filosofia, a determinação dos direitos dos povos, dos indivíduos, dos direitos humanos. Então, ali nós temos de volta Atenas, a Grécia antiga, a retornar, dando sequência dentro da sua vocação. Assim como na Prússia de outros tempos, no pan-germanismo, nós tínhamos ali a reencarnação dos espartanos, com o seu espírito mais belicoso, com a sua característica mais enérgica. E assim também na Grã-Bretanha, para lá do Canal da Mancha, teríamos o retorno do Império Romano. Na Grã-Bretanha, e mais tarde poderíamos reconhecer também na figura dos Estados Unidos da América, cujo símbolo é exatamente o mesmo do Império Romano de há muitos anos. Então a gente percebe que as coletividades também vão reencarnando, assim como novas coletividades vão sendo formadas a partir de espíritos de outras coletividades que de repente vão buscando novas faixas de interesses, de atividades, que vão alcançando novas zonas assim de experimentação, digamos assim, novas individualidades coletivas vão se formando, como é o caso, veremos, de nossa nação. Por isso, o Emmanuel continua, cada pátria é uma colmeia de trabalhadores fabricando o mel de sabedoria da experiência, nos esforços purificadores e dolorosos a caminho da absoluta união de toda a família universal. Então, olha que feliz, que belíssima comparação de Emmanuel, a definir cada pátria como sendo uma grande colmeia, em que cada uma das abelhinhas que ali estão alocadas em serviço devem compreender a sua função dentro daquela colmeia, mas também visar a unificação de todas essas colmeias de progresso a produzirem o mel da sabedoria, da paz para os horizontes do porvir. Então é muito interessante essa abordagem de Emmanuel em torno do que seja uma nação, uma coletividade, para que então possamos agora pensar coletivamente, os que aqui estamos, qual é a vocação do Brasil, dessa individualidade coletiva? Qual é o nosso chamado no concerto das nações? O Emmanuel ainda nessa mensagem segue a falar especialmente do Evangelho, falando que com o surgimento do Evangelho surge ali um propósito de unificação, de extrair o melhor de cada povo, de cada nação, de unificar isso, mas que ainda um véu de ignorância nos impedia de chegarmos à devida aplicação do Evangelho, mas que cedo ou tarde haveria de soar a hora de uma revivescência desse Evangelho, e que nós estamos na região do orbe, na coletividade que foi designada a esse mistério. Nestas terras dadivosas, sob a luz do Cruzeiro, sob a luz do Cruzeiro do Sul, estão aqui depositadas muitas esperanças do alto no que tange a mensagem do Cristo,
a sua revivescência e a sua oferta em novas bases de compreensão para a humanidade terrestre. Isso nos transporta a um outro livro, muito conhecido de nós espíritas, que inclusive está ligado aqui a essa mensagem, né, pelo próprio título. A mensagem que líamos agora é Pátria do Evangelho. O livro chama-se Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E o Emmanuel vai fazer o prefácio da obra. E no prefácio da obra, nós destacamos ali dois momentos. Primeiro, o momento em que Emmanuel cita a grande figura de Humboldt, que foi um explorador alemão, geógrafo, pesquisador, um homem com uma vida assim prolífica que é até difícil de imaginar. Quão prolífica foi a vida desse indivíduo. E ele esteve em nosso país há muito tempo, percorrendo várias regiões, passou lá pela Serra da Canastra, passou lá pela região da Amazônia, passou por várias regiões e por onde ele passava ele se encantava com a abundância dessa terra. O quão dadivosa era ela, a ponto então de dizer que essa terra seria o celeiro do mundo. Assim ele deixa registrado nos seus escritos. Seria ela o celeiro do mundo. E não estava errado. De fato, até em termos mais materiais, de produção de alimentos, mas também de riqueza, de recursos naturais, o Brasil é de fato um celeiro. Mas o Emmanuel serve-se dessa expressão para trazê-la a um plano ainda maior e mais perene. Ele diz, não é só um celeiro de natureza material, um ministério que está reservado ao Brasil. O Brasil está chamado a ofertar para o mundo a expressão de uma nova crença, baseada numa fé raciocinada e, claro, no Evangelho de Jesus, tornando-se, portanto, o maior celeiro de claridades espirituais para o orbe inteiro. Então, assim, Emmanuel descreve no prefácio do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a finalidade ou o ministério do Brasil no concerto das nações. Não somente um celeiro pela abundância dos seus recursos materiais, naturais, mas, sobretudo, um celeiro de claridades espirituais para o porvir. Se o Brasil souber compreender e se nós, coletivamente considerados, soubermos bem escolher ante a proposta que nos foi ofertada. Porque, lembremos, há um livre-arbítrio. Roma faliu dentro de seus propósitos, embora tenha deixado contributos. Não é uma falência total. Ela deixou muitos contributos, assim como a Grécia deixou muitos contributos lá no âmbito da filosofia. Mas o ministério que nos compete é esse. E ele ainda acrescenta mais, dizendo-nos o seguinte, um pouco mais à frente, no prefácio, ele diz-nos assim, se outros povos atestaram o seu progresso por expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem ideologias de separatividade, inundando todos os campos da atividade humana com uma nova luz. Então, acho que esse parágrafo de Emmanuel, pelo menos a meu ver, é o mais importante do prefácio e é o parágrafo que explica toda a obra de Humberto de Campos. Aqui, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Porque sabemos, é uma obra polêmica, muitos terão dificuldades em entender o que de fato a espiritualidade queria nos transmitir com isso, mas aqui está a síntese do Emmanuel. E a obra, se a lemos por esse prisma, ela fará todo sentido. Porque não é um projeto de favoritismo do alto, não é um projeto de facilidades, não são privilégios que nos são ofertados ou concedidos, não tem nada de ilusão aqui. Assim, a oportunidade, mas ela também atrelada a um imenso compromisso. Emmanuel aqui descreve, se outras coletividades até aqui
tem expressado a sua grandeza em bases materializadas e transitórias, a grandeza do Brasil, se bem souber cumprir a missão que lhe foi delegada, será de natureza espiritual. Porque muitos ficam a pensar, nossa, o Brasil ainda com tantos problemas de natureza material, de fato os temos, de natureza política, de natureza social, mas muitas vezes nos esquecemos o que aqui se tem em termos de investimento espiritual. Quando comparamos com nações, do ponto de vista material, as mais desenvolvidas, com um estado de bem-estar, às vezes social, já atingido, mas muitas vezes envoltas em sombras de muito materialismo, de muita indiferença, de muita angústia pela ausência de um sentido, de um propósito, desconectadas de uma fonte de espiritualidade mais pujante. Quando passamos a analisar por esse prisma, vamos vendo a riqueza do Brasil a se afirmar. Porque aqui se processa uma mistura ou uma união que está destinada a transformar o pensamento humano e, portanto, o porvir da humanidade. Aqui se processa o encontro da mensagem cristã com a luz do Consolador. Aqui se prepara a construção de uma revivescência do Evangelho, de um pensamento cristão renovado em suas bases, em seus paradigmas, pelas revelações que o Espiritismo, que o Consolador nos proporcionou. Então, por isso que Emmanuel fala que a base da grandeza dessa nação, se souber compreender e realizar a sua incumbência, será de natureza espiritual. Estará na vida do Espírito. Porque, em verdade, essa é a única grandeza que permanece. Quando nós vamos ao Livro dos Espíritos, no estudo que Kardec faz ali do progresso dos povos, das nações, das coletividades, a gente já citou aqui a questão 788 e as questões ali correlatas, as que estão próximas, chegando até a questão de número 793. Nesta questão, Kardec pergunta aos espíritos: por quais indícios se reconhece uma civilização completa? E os espíritos, então, nos trarão uma das respostas mais interessantes de O Livro dos Espíritos, pelo seu desenvolvimento moral. E eles acrescentam: vocês creem que estão muito avançados pelas vossas descobertas, pelos inventos que são de fato impressionantes, maravilhosos, porque vocês se vestem e se alojam melhor do que os antepassados? No entanto, não tereis o direito de vos dizerdes verdadeiramente civilizados, enquanto não houverdes banido do seio de vossas sociedades os vícios que as desonram, e enquanto não viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. E aí eles arrematam dizendo-nos: até lá sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido apenas a primeira etapa do que seja o efetivo progresso. Gente, isso renova por completo a nossa visão para o cenário do mundo. Numa perspectiva mais material, parecemos ainda tão aquém em comparação com outras nações que já se estruturaram mais materialmente, socialmente. Mas quando consideramos um aspecto espiritual, vemos que a lógica de valores muda-se por completo. Porque ficamos a indagar: o que vale mais, o que agrega mais a um espírito? Uma vida, por exemplo, em nosso país, com todos os desafios e lutas que ele ainda nos apresenta, de natureza material, mas uma existência nutrida pelo conhecimento do Evangelho e da doutrina espírita, ou uma vida lá num país em que materialmente as coisas já estão tão bem ajustadas, mas que a criatura se perca numa existência inteira de materialismo e indiferença espiritual. Ao fim e ao cabo, qual espírito extraiu mais da encarnação?
dentro da meta real que nos traz de volta ao mundo. Estamos aqui para nos ornamentar com títulos? Estamos aqui para simplesmente gozar de satisfações de natureza mais imediatista? Ou estamos aqui para, como espíritos, avançarmos em direção àquilo que nos espera? O reino de Deus em nós. A comunhão com Cristo pelos laços do amor e do bem. A consciência pela compreensão da verdade que liberta. Dentro desse panorama novo, que a mudança de valores, que a mudança de referências nos traz, veremos que temos aqui possibilidades imensas de progresso, contribuindo às vezes muito mais do que aquelas condições de natureza material que muitas vezes acabam por induzir o espírito à estagnação, na ilusão do materialismo, na ilusão da indiferença, na falta de sentido que nós vemos graçar em nações tidas por muito desenvolvidas, mas cujos espíritos, cujos corações que ali estão encarnados, não têm conseguido atinar para o verdadeiro propósito da vida. E ficam caminhando, às vezes, uma existência inteira de gozo em gozo, de ilusão em ilusão, sem que pudessem atinar no trabalho mais fundamental que se opera portas adentro do coração. Por isso, a grandeza dessa nação gira em torno da vida do Espírito. E não será medida por arranha-céus, pelos recursos monetários, pela dimensão dos seus exércitos. Não será essa a grandeza da terra do Cruzeiro, da terra de Santa Cruz. Então, isso que Emmanuel está nos dizendo, acrescentando ainda mais que a nossa incumbência aqui, neste recanto do orbe, é a formação de um pensamento novo, de uma nova mentalidade. Aliás, esse é um tema sobre o qual Emmanuel vai tratar em muitos momentos na sua obra. Recentemente, inclusive, em Jardinópolis, nós fizemos uma palestra sobre a formação da mentalidade cristã, que é um tema que Emmanuel traz no seu primeiro livro, intitulado Emmanuel, e ele vai dizer, olha, todo o nosso esforço, por ora, gira em torno disso, formar uma mentalidade cristã, nos indivíduos e, por conseguinte, nas coletividades. Aqui, ele vem tratar do mesmo assunto, como o fará numa outra mensagem muito interessante, agora na revista Reformador, em junho de 1979, Emmanuel tem uma mensagem chamada O Brasil no Concerto das Nações. De novo, ele retoma o simbolismo do concerto. E lá ele vai falar assim, que no Brasil está sendo gestada uma nova mentalidade para os espíritos do porvir. Porque nós estamos, amigos, no limiar da era do Espírito. E não avançaremos enquanto humanidade efetivamente para essa nova era enquanto não passarmos a pensar e, portanto, a viver como espíritos. E quais são as duas grandes alavancas, os dois grandes elementos que unidos formarão essa mentalidade? O Evangelho do Cristo, a ofertar os valores morais, a doutrina espírita, a ofertar uma compreensão espiritual da vida. Quando os dois se fundem, nós temos a base dessa nova mentalidade que está sendo formada. Então não é por acaso, e isso sempre me impressiona, por mais que nós estudemos, por mais que nós analisemos a história, se consideramos só a perspectiva da história do ponto de vista terreno, parece incompreensível. Como que uma doutrina, em tão pouco tempo, migrou de uma nação para outra. Migrou de uma nação para outra a doutrina espírita em menos de um século. Foram vários os fatores que estiveram por detrás disso. A França passou lá pelas guerras e todas as questões que existiram no pós-Kardec. Mas ainda assim é muito impressionante que uma nação, em tão pouco tempo, possa ter incorporado tanto assim uma doutrina, a ponto de ser, hoje no mundo, o Brasil, ser a potência, a grande potência do Espiritismo e, portanto, do Evangelho redivivo. A ofertar isso agora a outras nações. Temos podido viajar e ver que muitos dos corações que operam lá em outras nações são brasileiros
que, recebendo a mensagem aqui, lá foram plantar. Então não há como compreender essa emigração de uma doutrina, de uma nação para outra, em escala tão grandiosa como se deu e em tão pouco tempo, sem compreendermos os ascendentes espirituais da vida. Por quê? Foi um planejamento da espiritualidade. Assim estava previsto, essa obra nos fala disso. E está aí o Brasil, está aí essa nação em que temos tantos e tantos centros espíritas. Acho que se somarmos todos os centros espíritas de todas as outras nações, à exceção do Brasil, não dá no somatório todos os centros que aqui nós temos. Uma nação em que o pensamento espírita já ganha, já permeia, digamos assim, a sociedade como um todo. Muitos que nem são propriamente espíritas já concebem com uma naturalidade impressionante o conceito de reencarnação, por exemplo. Vá alguém falar de reencarnação na Europa para ver as resistências que o tema ainda encontra, mas aqui já é algo que permeia nosso modo de ver a vida. Muitos corações que nem sequer da doutrina espírita são. Comunicação com os mortos, vá falar disso na Europa com a naturalidade com que podemos falar do assunto aqui, nesta nação. Então, o trabalho ainda é longo, há muito a fazer, mas a gente já começa a perceber o que é essa mentalidade que está sendo aqui gestada, na fusão dos valores do Evangelho com a compreensão espiritual da vida que o Espiritismo nos proporciona. Porque esse será o modo de pensar do porvir. Não que todos serão espíritas no rótulo, é o que Kardec e Leon Denis nos dirão, mas todos o serão no sentido da compreensão natural da vida, porque aquilo de que o Espiritismo trata não é dele, é da lei natural. Da mesma forma que a ciência trata da gravidade, e creio dela não duvidemos mais, assim também um dia virá em que a compreensão da reencarnação, da mediunidade, da pluralidade dos mundos habitados, do mundo espiritual e tudo mais que aqui temos aprendido, será algo natural. E isso está sendo gestado aqui. Temos podido ver isso sob os nossos olhos e fazemos parte disso. Um pensamento que um dia há de se irradiar para toda a coletividade terrestre. Mas, para isso, é preciso não tenhamos uma vista assim tão tacanha. Para isso, é preciso possamos ver a evolução terrestre com os olhos que a doutrina espírita nos dá, que o Evangelho nos dá, olhos ou um olhar de esperança. Não podemos pensar, nós espíritas, em termos de 100 anos, de 200 anos. Um espírita pensa em termos de séculos, de milênios, porque ele vê o cenário, ele vê o grande mecanismo da evolução em curso. Então, alguém que visse agora a nossa nação com seus imensos desafios poderia desanimar, mas não nós espíritas que vemos o projeto em curso, sob a tutela, a batuta do Cristo. E nesta terra, a bandeira de Ismael. Deus, Cristo e caridade. Porque aqui está a outra grande vocação do Brasil. Por um lado, o de ser a pátria do Evangelho. Evangelho redivivo. Evangelho compreendido e explicado à luz do que o Espiritismo nos revela. E quantas portas não se abrem quando olhamos o Evangelho por esse novo prisma. Então, esse é um dos aspectos da vocação do Brasil. Mas há um outro, coração do mundo. Porque quem somos os que aqui estamos? Creio que uma das principais mensagens dessa obra seja justamente nos orientar quanto a isso. Quem somos os que aqui estamos? Os que nos abraçamos, os que nos apegamos a essa bandeira que foi desfraldada diante de nós, a representar uma bandeira de esperança, vinda do Cristo aos nossos corações angustiosos, angustiados. É belíssima aquela cena que descreve Humberto de Campos, quando Ismael, com a sua corte, desce às regiões sombrias, sofredoras do mundo espiritual, e ali conclama os que muito nos equivocamos no pretérito, no âmbito do poder, no âmbito da violência,
no âmbito dos prazeres, dos excessos, dos desvios intelectuais. Ali comparece Ismael, como representante do Cristo, a desfraldar essa bandeira de esperança. Como a dizer, estamos a formar, sob a orientação do próprio Cordeiro, uma nova coletividade, uma nova nação, cuja função primordial será de ser um coração acolhedor para os mais sofridos, para os mais aflitos nos caminhos da vida. Porque quer o mestre, como faz o pastor, a ovelha ferida, a ovelha caída, que essas estejam mais próximas do seu coração, porque mais necessitadas de arrimo. E aqui estamos nós, desta nação, assim tão próximos do coração de Jesus, porque bafejados não só pelo conhecimento do Evangelho, mas pelo conhecimento espírita, que é eminentemente consolador. Então, a nação que é a maior representante do Consolador no mundo, não poderia ser senão um coração consolador e acolhedor do Cristo, a receber principalmente os que mais se equivocaram, a receber principalmente os que mais anseiam por renovação. E qual é a luz que brilha na noite dos que sofrem? Qual é a luz mais poderosa e mais encantadora que se acende na noite dos tormentos morais? A luz da esperança. A luz do Evangelho que nos diz, é sempre tempo de recomeçar. Perguntemos a Saulo de Tarso, perguntemos a Maria Madalena, perguntemos a Simão Pedro, depois das negações, o que mais lhes tocou, senão a esperança de poderem contar com Cristo ainda assim, mesmo tendo caído, mesmo tendo descido tão fundo em suas quedas morais, a esperança do Evangelho os conclamou a recomeçar. Eis aí essa outra vocação de nossa nação, o Brasil da esperança. O Brasil que regimenta, sim, os espíritos que muito nos comprometemos outrora e, muitas das vezes, com a própria mensagem do Cristo, mas que aqui encontramos o coração misericordioso e acolhedor de Jesus. O mesmo que se abriu e que estendeu as mãos a Saulo de Tarso às portas de Damasco, a Pedro naquele diálogo após a crucificação, a Madalena, quando ela o busca na casinha de Simão Pedro para se converter mais tarde na mensageira da ressurreição. Aqui estamos nós, a ouvirmos outra vez o sermão das bem-aventuranças. Porque por mais de uma vez Emmanuel, Humberto de Campos assim se referem à nossa nação e ao que aqui se dá. É mais uma vez o sermão do monte, o sermão das bem-aventuranças aos aflitos que aqui nos reunimos ante o chamado do Divino Cordeiro de Deus. Para que viemos os caídos, os mergulhados nas sombras de nós mesmos, para de novo podermos ter contato com a palavra solar e sublime do Rabi Galileu, como outrora às margens do Tiberíades. E assim entendemos até mesmo as dificuldades que aqui haveremos de encontrar. São parte fundamental do recurso educativo do Evangelho. Recordo-me do livro Boa Nova, capítulo de número 11, Sermão do Monte, quando Jesus conversa com Levi, pouco antes de proferir o Sermão da Montanha. E ali eles falavam sobre os aflitos, os vencidos do mundo, que Levi até aquele momento desprezava. Para ele, eles não teriam nada a contribuir com o Evangelho. Mas Jesus o convida a pensar em outros termos. Levi, Levi. São muitas vezes os aflitos os que terão a melhor e mais profunda compreensão da minha mensagem em seus corações, porque eles já romperam com as ilusões do mundo. As dores, as dificuldades foram e têm sido para eles os elementos despertadores que os mantêm lúcidos
para não se deixarem embalar de novo em sonos de ilusão, como muitas vezes as facilidades materiais farão conosco. Quantos espíritos na terra, em outras nações, mais bem aquinhoadas, não estarão assim embalados por sonhos de ilusão, mergulhados na pura materialidade, ao passo que aqui as próprias dificuldades sociais são ainda elementos despertadores a nos lembrarem, a vida não se resume a isso, não é simplesmente o aqui ou agora, és mais do que isso, buscas uma riqueza maior do que essa, esteja, portanto, atenta a ela. Por isso, em determinado momento de suas orientações a Levi, Jesus volta-se para ele e diz assim: o leito de dor, Levi, a exclusão de todas as facilidades terrestres, a incompreensão dos seres mais amados, as chagas e as cicatrizes do Espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Então, como falar de um recanto neste orbe, nesta terra, que estaria reservado a despertar os corações para a sua verdadeira destinação, sem falar do papel educativo das dificuldades e da dor? É sim o coração do mundo, porque o sentiremos, o Mestre, mais vivo do que nunca, a partir da compreensão que o Espiritismo nos traz. Mas é o coração do mundo também, porque aqui seremos convidados a lavar e a purificar os nossos corações. E a dor e as dificuldades têm um propósito sublime na criação, no que diz respeito a manter-nos despertos e a nos ajudar a purificar o coração. Então, eis a outra vocação, o Brasil da esperança, onde aportam os espíritos já cansados de muitos caminhos de ilusão, onde foram bafejados por todas as facilidades e prazeres do mundo, mas que já entenderam que isso não os poderá satisfazer. Almejam outros horizontes. E esta terra, esta nação, a promover esse encontro, essa união entre o Evangelho e o Consolador, há de ofertar muitas claridades espirituais aos que têm esperança. E que da esperança partem, portanto, a ação, a realização transformadora com o Mestre, construindo, portanto, um novo modo de pensar para o mundo. Porque são tantos ainda, amigos, os paradigmas a renovar. Lembro-me de uma mensagem de Emmanuel que está no livro Religião dos Espíritos, capítulo de número 70. Até nós utilizamos recentemente na fala que fazíamos sobre a formação da mentalidade cristã. E o Emmanuel ele traz para nós nessa mensagem, então, uma comparação do que é o modo de pensar antigo, digamos assim, que ainda vigora, e o novo modo de pensar que o Evangelho, assim como o Espiritismo, estão a construir em nós e um dia no mundo. Então diz-nos Emmanuel: diz o mundo, acomoda-te como puderes. Pede o Cristo, levanta-te e anda. Portanto, por um lado, os convites tantos à acomodação, à estagnação. Por outro lado, o convite à urgência do aproveitamento do tempo e da oportunidade de uma encarnação. Diz o mundo: faze o que desejas. Pede o Cristo: não peques mais. Conceito verdadeiro do que seja liberdade. O mundo ainda propala a ideia de que ser livre ou de que amar a si mesmo é fazer o que se quer, ao passo que a luz do Evangelho e a compreensão espírita da vida nos dizem: ser livre é fazer o que se deve, é fazer o que nos convém espiritualmente, portanto, não peques mais. Uma vez reconhecido o erro, esforça-te por fazer diferente e então serás livre. Diz o mundo: destrói os opositores. Pede o Cristo: ama os teus inimigos. Diz o mundo: renega os que te incomodem. Pede o Cristo: ao que te exija 1000 passos, caminha com ele 2000. Então diz o mundo: incomodou? Afasta. Deu trabalho? Distancia. Não convivo mais.
Pede o Cristo. Ao que te pedir caminhar 1000 passos, caminha com ele 2.000. Em outras palavras, esforça-te um pouco mais. Se o outro não segue, que te importa a ti? Segue-me tu. Se o outro não aplica a generosidade, o que te impede de aplicá-la por si? Percebam como é profunda a lógica, ou a mudança de lógica de pensamento que está em operação, gente, que está sendo efetuada. Diz o mundo, apega-te à posse, pede o Cristo. Ao que te rogue a túnica, cede também a capa. Diz o mundo, fere a quem te fere, pede o Cristo, perdoa sempre. Diz o mundo, descansa e goza, pede o Cristo, avança enquanto tens luz. Diz o mundo, censura como quiseres, pede o Cristo, não condenes. Diz o mundo, não repares os meios para alcançar os fins. Diz o Cristo, serás medido pela medida que aplicares aos outros. Diz o mundo, aborrece os que te aborreçam, pede o Cristo, ora pelos que te perseguem e caluniam. E finalmente, diz o mundo, acumula ouro e poder para que te faças temido. Diz o Cristo, provavelmente nesta noite pedirão a tua alma, e o que amontoaste para quem será? Temos aqui então uma perspectiva, uma síntese do que seja a magnitude do trabalho em curso, digamos, no grande laboratório espiritual desta nação, receptora do Evangelho em tantas frentes e denominações, não só no Espiritismo, mas também receptora das benesses do Consolador que há de moldar e estruturar um novo modo de pensar, a definir para o mundo, enfim, a era do Espírito, em que indivíduos e povos assim se verão e assim se conduzirão. E dirão os Espíritos em O Livro dos Espíritos, aqueles povos que viverem somente a vida do corpo, isto é, que estiverem única e exclusivamente voltados para a grandeza material, um dia perecerão. Como pereceu o Império Romano, como pereceu o Império de Alexandre o Grande e outros tantos impérios ao longo dos tempos. Mas os povos que viverem, sobretudo, a vida do Espírito e que a puderem comunicar aos povos outros com os quais convivem, estes viverão e servirão de faróis às outras coletividades. Esta a nossa vocação. Um farol de esperança que se acendeu no mundo espiritual, a convocar espíritos desiludidos, desencantados com as ilusões do mundo, desejosos agora da luz solar, do poderoso sol da verdade que é Jesus. Um farol de orientação que se acende no mundo, a ofertar a luz do Evangelho redivivo aos corações que queiram de fato nortear as suas vidas, agora de conformidade com outros padrões. Avisar outros horizontes e outras metas. Portanto, um Brasil de esperança, que pede de nós um olhar de esperança que não se detenha neste século, nem no próximo, nem no outro, um olhar que perlustre o futuro grandioso que está reservado à terra, à coletividade terrestre, sob a batuta do grande Maestro Jesus. Felizes serão os que puderem se nortear agora à luz desse farol, os que souberem chamar ou acessar, digamos assim, esse chamado de esperança e a partir dele se sentirem impelidos a realizar, a operar a sua existência em novas bases com Cristo, contribuindo para o grande ministério, a grande vocação dessa nação. Foi dito outrora, ou ocorreu outrora, aquilo que Lázaro nos diria em o Evangelho segundo o Espiritismo, a respeito de Jesus, e tendo pronunciado a divina palavra amor, os mártires, ébrios de esperança, desceram aos circos. Pois eis que, mais uma vez, pela voz dos imortais, a palavra divina é pronunciada, e essa coletividade
ébria de esperança, há de descer aos circos dos testemunhos diários que nos convidam a ofertar agora ao mundo uma vida moldada pelo Cristo. Outrora diziam os mártires, ou melhor, os gladiadores, aqueles que morriam nos circos, a figura de César, ave Caesar, morituri te salutant, ave César, os que vão morrer te saúdam, pois os mártires haveriam de dizer, e nós com eles haveremos de repetir, ave Cristo, os que haveremos de viver para sempre, te saudamos e te glorificamos. Bendita seja esta nação, bendito seja esse projeto, que ele encontre de nossa parte o coração entregue e as mãos em serviço, para que da esperança passemos à realização e à construção da grande luz e da grande humanidade regenerada que todos esperamos no porvir. Que a todos Jesus nos abençoe e que a luz do Consolador, que essa luz de esperança que aqui foi acesa ante os nossos olhos espirituais, seja para nós o elemento norteador nos passos de cada dia. Jesus seja louvado para sempre. Muita paz a todos.